tudo bem? Eu sou Camille Borba e serei a professora de língua portuguesa de hoje, certo? Do 9º ano. Antes de começarmos, eu queria apresentar Anderson, que fará a nossa tradução para Libras, o que torna a nossa aula muito mais acessível. Também queria lembrá-los que todas as nossas aulas, elas estão no nosso canal do YouTube e também no nosso aplicativo Educa Recife, certo? Para baixar o aplicativo, basta vocês ou entrarem nas lojas, tanto para Android quanto para iOS, ou vocês podem também usar o QR Code que está na tela. Então, como é que vocês fazem? Abram os seus aparelhos e direcionem o leitor do QR Code para a tela. Agora estamos apresentando o QR Code para quem tem Android, tá, gente? Então, se você tem o seu aparelho Android, coloca na tela, baixa, certo? Aí vocês, por que, Camille, a gente precisaria disso? Para a gente poder interagir, conversar ao vivo, tirar dúvida. Agora vai aparecer na tela o QR Code para quem tem aparelhos iOS, certo? O procedimento é o mesmo, vocês abrem vossos aparelhos, selecionam o leitor de QR Code e direcionam para a tela, tá certo? Então baixem o app. É bom lembrá-los que estamos ao vivo nos estúdios do canal, não é? Então agora a aula é ao vivo e essas aulas ficam tanto no aplicativo quanto no canal do YouTube. Qualquer dúvida, deixa uma mensagenzinha no chat ou nos comentários, tá certo? E vamos continuar com o tema que nós começamos essa semana, que são os operadores argumentativos. Será que vocês lembram o que são? Operadores argumentativos são o quê? São aqueles recursos de coesão, né? Aqueles recursos que vão auxiliar a coesão e a coerência do texto. E vamos revisar alguns que a gente já viu, né? O advérbio, que são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. São flexionados em grau, comparativo e superlativo e divididos em advérbio de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida. Por exemplo, dormi cedo ontem. Dormir é um verbo, cedo e ontem são advérbios de tempo. Eu leio rapidamente os livros que gosto. Então, leio é um verbo e rapidamente é um advérbio de modo. Ficou claro? Deem um oi aí. E esqueci de quê? De apresentar a professora Adriana, que estará com a gente no chat, apostos para interações, para tirar dúvidas. Professora Adriana, mande um beijo aqui para todos. Olá, pessoal, estamos aqui esperando vocês, tá? Participa aí, que estamos ligadinhos aí em todos que irão se conectar. Aguardo vocês aqui no chat. Que legal, não é? Vamos lá. E também vamos lembrar das conjunções. Vocês lembram? As conjunções, elas são o quê? Elas funcionam como pontes que vão relacionar as orações ou termos semelhantes dentro da mesma oração. Aí você diz, tá, Camille, mas vamos aí, revise melhor. Então, ó, as conjunções, elas relacionam, né, como eu disse, e elas podem ser coordenativas e podem ser subordinativas. As coordenativas relacionam o quê? As orações que são independentes. Isso a gente já viu, eu estou só fazendo uma revisãozinha rápida, tá? Enquanto que as conjunções subordinativas, elas exercem uma função sintática em relação à principal. Então, elas vão exercer uma função ou de substantivo, ou de adjetivo, ou no caso das conjunções que nós estamos estudando aqui hoje, elas têm uma função semelhante à do advérbio. Então, ó, as conjunções adverbiais introduzem orações que indicam uma circunstância adverbial relacionada à oração principal. Então, fixem a palavra circunstância, porque essa é também a função do advérbio, demonstrar uma circunstância. E se a gente pensar assim, eu gosto sempre de falar, que a gente pode pensar num advérbio como algo semelhante ao adjetivo, só que em relação ao verbo e não em relação ao substantivo. Ficou claro, gente? É porque eu sei que gramática a gente precisa de um pouco mais de tempo, né? Mas, ó, a gente respira e, de verdade, qualquer coisa gritem, que eu dou um jeito, reformulo e a gente segue, tá? Então, ó,
Há algumas aulas, e eu já devo ter falado isso em pelo menos umas 3 aulas diferentes, a gente viu a diferença entre opinião e argumento. Vocês lembram? Lembram? O argumento, ele funciona para quê? Para fundamentar as nossas opiniões. E a opinião, ela não tem força para ser... para que a gente, em uma discussão, vença a discussão usando somente opinião. A gente precisa do argumento. Então, vamos relembrar? Ó. A argumentação pode ser conceituado como o ato de discutir, de apresentar propostas e pontos de vista, mas sempre fundamentado em fatos, e não somente em opinião. A opinião é muito frágil. A argumentação, ela precisa de um corpo, de um volume, de um peso para dar certo, né? Então, ó, funciona também para conduzir o diálogo de forma organizada, com o objetivo de quê? Persuadir, influenciar ou convencer, tá? Todo e qualquer texto argumentativo visa o convencimento do seu ouvinte ou leitor. Por isso, ele sempre se baseia em uma tese, ou seja, o ponto de vista central que se pretende veicular e a respeito do qual se pretende convencer esse interlocutor. Aí você está, mas tu começou com um assunto e agora você está falando de outra coisa. O que é que tem a ver? Vocês podiam perguntar e eu respondo. O que é que tem a ver os argumentos e os operadores argumentativos? Vamos pensar, o que é que será que tem a ver? Gente, os operadores, eles podem introduzir diversos tipos de argumento. Argumentos que vão dar ideias diversas. E aí agora, o meu plano, nessa partezinha da aula, é justamente que a gente converse e veja alguns exemplos, alguns tipos desses argumentos, né? Então, vamos lá, né? Respirem, todo mundo dar uma respirada. Se preparem, porque também, se ficar difícil, por favor, gritem. Então, ó, a gente tem aqueles operadores que vão somar os argumentos, então somam argumentos a outros, né? E aí vocês já conhecem essa ideia, porque são palavras aditivas, geralmente as conjunções. Lembra, a gente viu as conjunções coordenadas aditivas, então a gente tem o e, o nem, o também, não só, mas também, não só, mas ainda. Reparem que essas duas sequências, elas são usadas juntas. Não só não fui à praia, mas também não fui ao shopping. Então, você vai usar em dupla. Não só cheguei tarde, mas ainda estou no trabalho. Então, de novo, você pode usar dupla, né? Você precisa. Além disso, e etc. Eu sempre acho que faz sentido a gente observar um exemplo. No mundo ideal, eu traria 1000 textos para vocês, para a gente analisar isso num texto. Mas eu acho que fica um pouco mais difícil, né, da gente ter esse diálogo, então eu trouxe só uma frasezinha mesmo para a gente ter uma noção. Ó, os efeitos danosos do trabalho infantil sobre a escolarização são sentidos não só nas crianças menores, mas também nos adolescentes. Eu esqueci de grifar o mas também. Então aqui a gente observa o quê? Os conectivos que adicionam, que introduzem argumentos que adicionam. Então, não só as crianças, menores, mas também. Então, eu estou somando crianças a adolescentes. As que exprimem conclusão em relação à ideia anterior. Então, são quais? As palavras conclusivas, que encerram em si essa ideia de conclusão. Então, logo, portanto, então, em decorrência, consequentemente. Consequentemente, o trabalho infantil prejudica o desenvolvimento físico, emocional e intelectual da criança. Portanto, deve ser combatido. Então, observem que o portanto, ele vai introduzir um argumento que exprime a ideia de conclusão. Eu dou um argumento e eu consigo concluir um segundo argumento a partir do primeiro. Ficou claro? Será que no chat a gente tem alguma dúvida, algum oi? Nada ainda? Professora Camille, até o momento não temos nenhuma dúvida, o chat está aqui tranquilo. Ótimo, então, vamos continuar. A gente tem os que se contrapõem a outro, então são os operadores argumentativos que introduzirão argumentos
que se contrapõem, opostos. Então, ó, são palavras que indicam adversidade e concessão. Lembra? As palavras que indicam adversidade podem ser o quê? As conjunções coordenadas adversativas. Mas, porém, entretanto, queria ir à praia, mas choveu. Então, veja, eu tenho duas ideias opostas, eu tenho uma ideia de contrariedade. E a gente tem as subordinadas adverbiais concessivas, lembra que dão uma ideia de concessão. Que aí, no caso, a concessiva é diferente da adversativa, por quê? Claro, uma é coordenada, outra é subordinada. Mas também a concessiva, ela mostra uma ideia de uma ação que é realizada apesar da primeira. Tanto é que, ó, as conjunções embora, apesar de, ainda que, posto que, então, embora chovesse, fomos à praia. É diferente você dizer embora chovesse, fomos à praia, de queria ir à praia, mas choveu. Uma dá uma ideia completamente adversa, né? E a segunda, há uma oposição, mas ela não é impedida. Então, as principais conjunções. Ficou claro, gente? Espero que sim. Qualquer coisa, revejam a aula e revejam as anteriores. E me mandem mensagem também, que eu super respondo. Mas, porém, todavia, embora, ainda que, mesmo que, apesar de... Um exemplozinho. Muitas pessoas são contra a exploração de crianças e adolescentes, mas poucas fazem alguma coisa para evitar que isso aconteça. Então, ó, a escolha de determinado tipo de conjunção tem implicações, ou seja, tem consequências. O exemplo aqui, ó, milhões de crianças e adolescentes trabalham no Brasil, mas isso é proibido pela Constituição. Tem um sentido. Embora a Constituição proíba, milhões de crianças e adolescentes trabalham no Brasil. Na letra A, eu tenho o quê? Uma ideia de adversidade, de oposição. Na letra B, eu tenho uma ideia de concessão. Apesar de alguma coisa, embora A, o fato B acontece. Tranquilo? Os operadores que indicam a alternativa, então são aqueles que vão iniciar argumentos que trazem alternância, né? Opções, então, ó, ou, quer, seja. Ou sensibilizamos a sociedade sobre os efeitos danosos do trabalho infantil, ou o problema persistirá. Então, observem que ambos os argumentos, eles são usados em alternância, marcados pelas conjunções. Tranquilo? Temos os que estabelecem comparação. O bom é que, se a gente pensar, é que os próprios nomes ajudam na compreensão, não é? Então, quando eu digo que os que estabelecem comparação, vocês já podem compreender que o que eu vou apresentar aqui vai relacionar dois elementos através de uma comparação. Então, ó, mais que, menos que, tão, como e etc. O problema do trabalho infantil é tão grave quanto o do desemprego. Então, aqui a gente tem uma ideia de comparação, tá? E aí a gente tem os que introduzem uma explicação. Mais uma vez, um título autoexplicativo, inclusive, né? Os que denotam, expressam relação de justificativa e explicação em relação ao enunciado anterior. Então, eu tenho pois, porquê, que e etc. Devemos tomar uma decisão urgente, pois o problema tende a se agravar. E eu percebi que eu pulei o exemplo anterior, né, gente? Ah, não. Falei. Desculpem. Então, ó, 7. Os que introduzem enunciados pressupostos. Aí vocês, pronto, Camille, acabou. Se eu estava entendendo até agora eu não compreendo mais. Que palavra é essa? Ó, a ideia de algo pressuposto perdão, gente. Esses operadores, eles introduzem enunciados que se supõem antecipadamente, portanto, pressupostos. Ou seja, aquilo que se imagina e pensa sobre determinada coisa ou situação, antes mesmo de ter contato ou conhecimento sobre ela. Eu acho que de todos os que a gente já falou e falará, eu creio que esse talvez seja o mais complexo para que a gente assimile o conceito.
Mas com calma. Eu juro que a estrada frutificará. Ó, alguns exemplos. Agora, ainda, já, até. Então, ó. Até o Papa manifestou a sua indignação. Olha para mim aqui, rapidinho. Ó, vamos pensar. Se eu digo até o Papa manifestou a sua indignação, quando eu digo isso até ele, eu pressuponho, eu estou dizendo nas entrelinhas o quê? Que não foi somente ele. Quando eu uso até, a ideia embutida aqui é o quê? É que além do Papa, outros além dele, até ele. Então, mesmo que não esteja explícito na frase os outros sujeitos que expressaram a sua indignação, a gente subentende que houve outros. Já que a gente usa o até o Papa. Se fosse somente a opinião do Papa, a gente poderia dizer o Papa manifestou sua indignação. Mas quando eu uso o até, eu trago essa ideia de que houve outras indignações. Tá tranquilo? Fez sentido? Posso prosseguir? Que eu vou explicar melhor também. Ó, eita. Nesse enunciado, pressupõe-se que outras pessoas, além do Papa, tenham manifestado indignação. Compare a força argumentativa do enunciado comparando a outros. Quando a gente diz o padre manifestou sua indignação, o bispo manifestou sua indignação. Aqui a gente não pressupõe outros sujeitos. É único. Deu para compreender? Vamos respirar? Pronto. Os que introduzem uma ratificação em relação ao enunciado anterior. Então, uma confirmação, né? Ó, isto é, em outras palavras, vale dizer, ou seja, é a gente reafirmando, confirmando o que a gente já falou, né? Então, ó, de cada 10 crianças trabalhadoras, ou seja, 20%. Então, eu estou dando dados semelhantes. Eu estou confirmando, estou reafirmando. Estou dizendo novamente a mesma coisa. Ou seja, 20% não frequentam a escola. Tá? E a gente tem os operadores cuja função é orientar a conclusão para uma afirmação ou negação. Aí vocês, pronto. Se eu já estava entendendo agora, também não compreendo mais nada. Veja, eu sei que esse pode também parecer um pouco mais complicado, mas vamos lendo os textinhos, vendo os exemplos. Ó. Quais operadores? Ó, quase, apenas, só e somente. Então, veja, são aqueles que vão introduzir um argumento e esse argumento vai levar para uma afirmação ou uma negação. Então, ó, letra A. Dentre os adolescentes que trabalham, poucos conseguiram concluir os 8 anos de escolaridade básica. Apenas 25,5%. Então, ele está introduzindo uma conclusão. Né? E, no caso, está reafirmando. Ó. O número de crianças e adolescentes que trabalham é muito grande. Quase 4 milhões. O operador argumentativo quase aponta para a afirmação da totalidade e, geralmente, encadeia-se com muitos e a maioria. Apenas e seus equivalentes só e somente apontam para a negação da totalidade, geralmente encadeando-se com poucos e minoria. E aqui eu trouxe o quê? Como esses operadores funcionariam em pares, né? Tranquilo, porque agora a gente vai entrar em um outro assunto. Que são as palavras denotativas, que são o último tipo, digamos assim, de palavra de operadores argumentativos que vamos estudar. Pelo menos por hora. Então, ó, são aquelas palavras que não possuem nenhuma classificação morfológica específica em língua portuguesa. Ó, todos os funcionários receberam prêmio, até os que estavam de férias. Eu lá tenho vocação para babá. Então, vejam, são dois operadores, são duas palavras que estão introduzindo argumentos, que estão servindo para a coesão, mas que não têm uma função, uma classificação morfológica específica. E aí, qual classificação vocês dariam para essas palavras destacadas? Será que tem alguma? Vejam, quando analisadas isoladamente, somos levados a pensar que se tratam, respectivamente, de uma preposição e um advérbio. Entretanto,
Essas palavras são chamadas de palavras denotativas, porque não possuem uma classe morfológica específica e por não se encaixarem nos critérios morfológicos e sintáticos que definem essas classes. Então, a gente pode pensar que são palavras quase num limbo classificatório, não é? Assim, essas palavras possuem classificação própria em relação ao sentido que acrescentam ao enunciado. Então, elas podem ser palavras denotativas de inclusão, até, inclusive, mesmo, até mesmo. Ó, todos ficaram impressionados com o resultado das vendas, inclusive o proprietário da loja. Então, a gente está incluindo aqui. As de exclusão, então, vai ser o oposto. Ó, apenas, senão, salvo, só, somente. Dos alunos que fizeram a prova, apenas os que estudaram. Então, a ideia é de excluir esses do todo. As denotativas de designação, por exemplo, ex, que só vai ter essa função de designar, de destacar. Eis o prefeito eleito. Tá tranquilo? Eu espero que sim, ó. As palavras denotativas de realce, cala, só, então só vai realçar a oração, ó. Ele é que não deve ser bobo de recusar a proposta do novo governo. Então, ele é que não deve ser bobo, é um realce. As palavras denotativas de retificação, aliás, ou melhor, ou antes, isto é, melhor dizendo. Então, eu sabia, melhor dizendo, tinha quase certeza. Então, aqui não é nem de... Ó, a retificação não é uma confirmação. Confirmação é a ratificação. A retificação é quando a gente corrige, né? Então, veja, eu sabia, melhor dizendo, eu estou me corrigindo para dizer a verdade. Ou a gente até fala assim, sei lá, hoje, melhor, minto eu, ontem. A gente se corrige durante o discurso, né? Palavras denotativas de situação. Afinal, agora, então, mas e aí? Mas como é mesmo o nome dela? Gente, eu sei que eu joguei assim, né? Uma bomba de conteúdo. Sobre as palavras denotativas, vocês precisam pensar que vocês precisam analisar o conceito, o contexto. Por quê? Vou voltar aqui. O mais, a gente conheceu mais como o quê? Como advérbio. Mas o mais, nessa oração, não é um advérbio. É uma palavra denotativa. Então, sempre que a gente for classificar, e aí eu sempre digo que a função da gente aprender língua portuguesa não é nem ficar classificando. É a gente compreender o mecanismo da língua, a gente se apropriar dessas ferramentas. Então, observem. Se vocês precisarem classificar, observem a palavra no contexto. Na oração, no texto. Porque se eu dissesse, classifique essa palavra, vocês poderiam colocar advérbio... Advérbio não, gente. Conjunção adversativa. Eu falei advérbio. Errata. A professora... Voltando, vamos fazer uma super errata ao vivo. O mais aqui é uma conjunção adversativa, gente. Veja, até eu já estou assim, ó, os divertidamente loucos na gramática. O mais é uma conjunção adversativa. Então, eu poderia colocar o mais como uma conjunção adversativa e uma palavra denotativa. E se ele tivesse isolado, você podia marcar qualquer um, porque ele exerce essas funções. Então, deu para entender? Me perdoe a confusão. Acontece até com a gente, tá? E, ó, vocês sabiam, na verdade, que coesão e coerência são mecanismos distintos? A coesão, veja, e ambos, eles são essenciais para a produção de texto, porque eles vão garantir uma unidade e uma lógica. A coerência, ela se refere principalmente a uma lógica, né? Então, para atingir o objetivo de passar uma mensagem clara e compreensível, um bom texto deve conter alguns elementos que facilitem o entendimento do leitor, seguindo uma linha de pensamento. E aí, elementos da coerência: escrever de forma clara, fazer a estruturação do texto, estabelecer uma linha de raciocínio, cruzamento de ideias, harmonias e fatos. A coesão já são esses mecanismos linguísticos de conexão lógico-semântica que a gente viu bastante. Mas aí vocês podem pensar, e aqui algumas
ferramentas, né? Uso correto das ordenações das palavras, desinências nominais, uso correto das desinências verbais, das preposições e das conjunções, porque vão garantir um texto tecnicamente coeso. Aí vocês dizem, mas por que a gente estuda isso, né? Por quê? Porque entre as 5 competências do Enem, que vocês farão em breve, 2 focam especificamente nos aspectos coesivos e de coerência, que são... Eu planejava trabalhar com vocês todas as competências, mas vou deixar isso para um segundo momento, tá? Então, vou focar na competência 3, que é aquela competência que vai avaliar a capacidade de selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. E a competência 4, que é demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. A competência 3, ela vai fazer uma análise de se há um projeto de texto, se tem a relação entre informações e ideias, informações e tema, entre a sequência de informações e estratégias argumentativas, interpretação, apresentação de uma leitura crítica e autoral, que se refere à coerência. Enquanto que a competência 4, ela vai examinar os operadores e conectivos argumentativos. Tranquilo, eu volto nesse assunto e a gente trabalha melhor. Para terminar, eu queria, na verdade, deixar aqui essa frase de Paulo Freire, para a gente comemorar o centenário, né? Ó, ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Somos todos aprendizes, né, gente? Então, um beijo para vocês. A professora Adriana vai se despedir também e até a próxima, viu? Aula maravilhosa, pessoal. Tchau, até a próxima. Tchau, gente. Foi um prazer. Qualquer dúvida, gritem, tá certo? Um beijo. Tchau.